Olá a todas e todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza. Estamos no módulo 5, último módulo do nosso curso Questão Social, Desigualdade Social e Neoliberalismo no Brasil. Estamos no módulo 5, que é o austericídio e o genocídio na realidade brasileira. Terminamos o módulo 4, recapitulando aí a história recente brasileira, da nova república, dos governos e as políticas neoliberais em nosso país. E com o governo Bolsonaro extremamente autoritário, extremamente neoliberal, as tendências da política econômica continuaram. Com a aprovação da reforma da Previdência em 2019, houve mobilização, houve greve, houve luta, mas infelizmente se realizou a reforma da Previdência, não no porte que eles queriam, com a capitalização do Chile, mas houve um novo retrocesso contra a classe trabalhadora e o governo prepara novas medidas, como a reforma administrativa, que acaba com os servidores, com as servidoras públicas, como conhecemos hoje, e tem apresentado o Plano Mais Brasil, com o objetivo de desvincular o orçamento das áreas sociais, da educação e da saúde, e a PEC emergencial, também conhecida, que estava em tramitação ainda no final do ano, que impõe redução de salário, congelamento de carreira e congelamento de concursos, ou seja, a gente até o ano passado passava por um processo aí de avanço da agenda neoliberal, com intensas ameaças às liberdades democráticas, a diferentes grupos sociais, as mulheres, a negritude, os LGBTs, e houve forte resposta nas ruas, dos setores populares, setores da esquerda, até alguns setores liberais da direita, se opuseram a essa agenda, inclusive a própria Globo, mas não a sua política econômica. E essa é uma grave contradição desse período, e requer uma reorganização da classe trabalhadora e ação independente dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, para enfrentar a agenda desse governo, que é atacar os direitos sociais, atacar as liberdades democráticas conquistadas pelo povo nas últimas décadas. E nesse período também nós vivemos uma pandemia, que também é um período grave, e a pandemia se tornou um fenômeno mundial, enfrentamos ainda sem uma cura, sem um tratamento efetivo a pandemia, e não tem, com quase 200 mil mortes brasileiras dentro do nosso país, sem culpa responsabilizar o governo que negligenciou o direito ao isolamento social, principalmente para a classe trabalhadora. Inclusive hoje a classe trabalhadora está muito mais precária que nos últimos anos. 40% dos trabalhadores estão sem vínculo formal de trabalho e 16 milhões estão desempregados. E o trabalhador de carteira assinada está tão precarizado que o salário mínimo está em R$ 1.045. E dividido por 30, dá menos de 1 quilo de carne por dia para a classe trabalhadora. Ou seja, a superexploração, a dependência se impõe, se mantém na realidade brasileira em 2020. E há a desvalorização da força de trabalho. O corte, a redução do padrão de vida da classe trabalhadora se aprofunda com as políticas neoliberais anteriores e a pandemia agrava isso. Ou seja, a crise não começou com a pandemia, ela se aprofunda com a pandemia. E o governo Bolsonaro, a melhor relação que se pode ter com o vírus é uma relação de simbiose. É um governo que trabalha em prol da disseminação do vírus, trabalha pelo genocídio do conjunto da classe trabalhadora, da população mais pobre, da população que vive nas periferias, que vive em piores condições sanitárias, que é a realidade brasileira, das mortes, do adoecimento com a pandemia. A classe média alta está conseguindo, de alguma forma, ter o isolamento social, está conseguindo ter os meios de realizar suas atividades sem se expor ao vírus, mas o conjunto do povo, tendo que usar o transporte público, o ônibus, o metrô, está se expondo ao vírus. Então é uma luta humanitária, sanitária, fundamental a garantia da vacinação da população brasileira, de forma gratuita, de forma segura, via SUS, como política de Estado. Isso é uma bandeira, uma luta urgente e necessária. Assim como é urgente e necessário derrotar as reformas neoliberais, derrotar a reforma administrativa, derrotar a PEC emergencial, derrotar Plano Mais Brasil e o conjunto de políticas e medidas que esses governos vêm apresentando. E também sintetiza todas essas lutas, inclusive lutas contra o racismo estrutural, contra o feminicídio, contra a agressão à população LGBT, à população indígena, a luta em defesa do meio ambiente, da Amazônia, do Pantanal, de todos os biomas, a luta contra as queimadas, a luta contra os agrotóxicos,
Todas estas lutas sociais se concentram em uma coisa: fora Bolsonaro e Mourão. É tarefa da esquerda brasileira derrotar esse governo, destituir esse governo, para garantir não apenas as condições sanitárias, mas derrotar as políticas autoritárias e neoliberais do nosso país. E eu miro em exemplo ao Chile, que foi o país vizinho, que passou pela ditadura do Pinochet, uma ditadura que impôs todas essas políticas neoliberais, que impôs as piores condições. E o povo, depois de 30, 40 anos, foi às ruas. Começou com o movimento estudantil, com muita força, com muita radicalidade, enfrentando repressão, enfrentando os carabineiros, enfrentando bomba de gás, enfrentando bala nos olhos. Seguiu o povo na rua e conquistou um plebiscito constituinte que revoga as políticas neoliberais. E conquistaram no meio da pandemia, este ano, no meio da pandemia, conquistaram o plebiscito constituinte. E a gente precisa ampliar o trabalho de base, ampliar a democratização, para a gente ter uma democracia direta e um poder popular para enfrentar essa democracia formal e incompleta que não tem condições, né, de oferecer caminhos, oferecer saídas ao que vivemos hoje no Brasil, ao que temos que enfrentar no Brasil, e embora haja uma grande dificuldade objetiva. E eu dou como exemplo concreto a luta da nossa categoria contra a reforma administrativa, contra as políticas neoliberais, contra o serviço público. Que nós não podemos limitar essas políticas, não podemos limitar essa luta a uma pauta corporativa em defesa das nossas carreiras, em defesa da nossa estabilidade, que são direitos nossos e é a nossa tarefa defendê-los. Mas é fundamental compreender que a reforma administrativa, que a PEC emergencial, que o Plano Mais Brasil é para atacar não apenas os servidores, é para atacar o conjunto do povo trabalhador. É o povo trabalhador que precisa de enfermeiro e de médico no posto de saúde, de professor na escola, na universidade, precisa do técnico administrativo, precisa de todos e cada um dos serviços públicos de forma gratuita, principalmente com o crescimento do desemprego, da miséria, da informalidade. O que a gente pode oferecer para a população é mais serviço público, não é menos serviço público. O que é emergencial é garantia dos direitos sociais, das funções sociais de Estado, não a simples manutenção do superávit fiscal, do neoliberalismo, do pagamento de bilhões de reais para bancos, para empresas financeiras com a dívida pública, que consome mais 50% do orçamento da União. Isso a grande mídia não fala. A mídia culpa a Previdência Social, culpa os servidores, culpa as universidades públicas pelo gasto social. Mas o gasto social que é necessário é garantir a renda básica de R$600, é garantir a vacinação em massa para a população, e garantir toda uma série de serviços públicos e funções sociais de Estado. Com isso, nós encerramos o nosso curso, nesse último módulo, né, a partir da realidade concreta, da realidade contemporânea. Eu desejo a todas e todos assistem, né, um bom 2021 de muita luta, em que sejam garantidas, né, as condições sanitárias para a gente lutar pelos nossos direitos sociais. E mesmo que não se consiga, a gente consiga realizar um movimento de luta para barrar esses projetos autoritário e neoliberal.